Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do JP-TV, na redação do Jornal do Porto, o escritor Watilas Lopes, aqui da cidade de Porto Ferreira, para contar um pouquinho para nós a respeito dessa paixão por escrita, por escrever poemas, escrever histórias, né? Átila, para que as pessoas te conheçam, gostaria que você falasse, então, né, de onde você veio, o que você faz aqui em Porto Ferreira. Olha, eu sou de onde eu vim, sou cearense, né, na cidade de Quixadá, né, que alguém conhece, a Terra da Galinha Choca, né, o famoso filme do Trapalhões. E aqui eu vim para aqui devido de emprego, né, meu cunhado morava aqui. E surgiu uma porta de emprego na LC Ferreira. Aí ele perguntou se eu tinha coragem de morar em Porto, né? Aí de repente não queria voltar para cá, porque eu morei um tempo em Santa Cruz das Palmeiras. Aí eu tive que vir, uma força maior, e eu peguei e vim aqui em Porto, a trabalho. Também para ver um futuro melhor para minha família, né? Para mim mesmo, né? Que sonho ser um escritor. Né? E outra, quando eu entrei no Porto, também lá no futebol clube, também pensei, não, vou ter tempo para escrever, não. Aí lá no Porto mesmo, hoje eu escrevo nos rascunhos do Porto, dos papéis que sobra, né? Eu escrevo o que vem na minha mente sobre a água, sobre a chuva, sobre o solo, sobre os pássaros, né? Sobre tudo que está à minha volta. Né? E isso me leva a um dia, né, que era um dia também ser palestrante, né, ser palestrante, de ajudar as pessoas, né, com as palavras que tenho de conselho, de virtudes, né. Além, gosto muito de ser espiritual, né. Eu gosto, misturo espiritual com a escrita, né, para ver que se sou um sentido melhor na vida, né. Tipo assim, quando você escreve com a alma, você chama mais atenção. Porque quando você escreve com a alma, você vê beleza na poesia, você vê beleza como se fosse um mel que atrai uma abelha, né, para fazer o seu favo de mel. E é assim que eu faço, eu busco as proteínas das poesias, como eu escrevi um título da poesia, como surgiu a poesia. Retratando na criação de Deus, né, Deus criando a criação, como dando vida, dando sentido à terra e o céu, como que tudo era um caos, tudo era destruído, e como Deus falou assim, haja luz, né? Quando esse haja luz, eu entendi como fosse poesia, porque a luz é a ideia, né? A luz é a vida, né? Quando eu escrevi isso, eu vi que Deus deu sentido à criação. Imaginamos uma poesia sem verbo, uma poesia sem pronomes, uma poesia sem ponto, vírgulas e nada. Isso é sem sentido, né? Quando Deus dá o sentido à criação, colocando a luz nela, a luz é a compreensão, é a virtude de Deus, como tem em cada um de nós. Nós somos seres que temos virtudes, que muitas vezes não conhecemos virtude. Nós damos atenção mais para o problema, damos atenção mais para o fracasso, damos atenção mais para a diversidade que está à nossa volta, como também os obstáculos, né? Como a gente aprende a superar os obstáculos usando os meios fáceis que temos, né? Um bom dia, né? Uma boa noite, ser uma pessoa comportada, educado, tratar bem as pessoas, e isso nos leva a superar obstáculos, porque muitas vezes não temos inimigo. Os nossos inimigos, muitas vezes, quem faz é nós mesmos, né? Que nos trancamos, não queremos ajudar as pessoas, não queremos socializar com as pessoas, e não queremos compartilhar o quê? Vida. A vida, quando você compartilha a sua vida, o seu sorriso, o seu olhar, você está compartilhando também a mesma coisa, algo poético, porque você conquista as pessoas. Você faz amizade, e isso é algo poético que nós temos em nós mesmos. Se usarmos esses meios para ser melhor na vida, a gente
mudaria o mundo à nossa volta. Atlas, na verdade, você trabalha no Porto Ferreira Futebol Clube, né? Você trabalha na portaria, né? E, na verdade, a gente acabou, né, conversando porque eu frequento o clube e um dia você me contou, né, sobre essa paixão pela escrita e até falei, então vamos conversar isso no jornal, vamos contar essa história para todo mundo. E como que surgiu essa ideia, né? Como que surgiu esse gosto pela literatura? Como que foi os primeiros rascunhos? Primeiros rascunhos foi no meu trabalho lá na Janote, né? Também trabalhava lá em 2015. E aí lá eu estava sozinho muitas vezes, triste, desanimado, querendo desistir da minha vida, tudo assim, então tá um mendigo, eu falei anteriormente. Mas eu vi um pedaço de papel, entendeu? E olhando uma palmeira que tinha lá, eu escrevi que a palmeira como se fosse algo precioso da terra, o fruto da terra, que ela é uma árvore, muitas vezes, que nasce por si só, tem a grandeza de si só, e eu vi que o homem é semelhante à palmeira. Quando ele tem sua raiz, entendeu? As suas raízes no seu lugar, como a palmeira tem, ele pode crescer sem cair, né? Agora, quando ele não tem raiz como a palmeira, ele cai, ele desaba, porque o orgulho, muitas vezes, é um crescimento sem raiz. Porque nós temos um crescimento com raiz, é porque raiz denota a história que você passou na vida. Ela só tem aquela árvore, só tem aquela grandeza, só tem aquela beleza, porque ela tem as raízes bem firmadas na terra. Por isso que a raiz, o solo, sustenta ela. E assim é o ser humano. Se ele não tem raiz, se ele não tem origem, ele vai desanimar. Ele não vai ter êxito em sustentar todo o seu peso ao longo da vida. E você até estava me falando que você usava essas escritas justamente por num período triste da sua vida, onde você passou por uma depressão. Depressão também foi o mesmo ano, 2015. Problemas financeiros, né? Psicológicos, que agravam o momento que passamos, né? Não sou o primeiro e também não seria o último. Mas queria abandonar a família na época também, né? Por causa de desentendimento, e também vi aquela fraqueza me dominar. E pensei que, usando a minha ideia, eu poderia mudar aquilo de mim mesmo, né? E quando fui pensar melhor na vida, eu estava fazendo um desastre, né? Se eu fosse fazer aquilo, a minha história, como escrever a raiz da palmeira, seria um fracasso. E eu voltei, né? Lembrei da palmeira que eu tinha escrito lá na Janote, e aqui eu vi que a palmeira era mesmo que o solo fosse fértil ou fraco para não sustentar toda a palmeira, mas podemos criar vínculos com pessoas que nos ajude que essa palmeira venha ficar firme. Um coloca adubo, um coloca pedra, um coloca ali muitas vezes a água para que a raiz cresça mais firme na terra, para que não cair. E assim eu fiz mais vínculos, fiz mais amizade, entendeu? Fui abrangendo meu campo social, nunca fui antissocial, amo as pessoas que estão à minha volta, respeito as pessoas, olhando para o futuro, como de ser respeitado, de ser conhecido, não como escritor, mas como pessoa que compreende as pessoas à minha volta. Por exemplo, como eu estou falando isso, eu fiz uma poesia sobre um pombo, o pombo que levanta voo. Ele está ali no seu lugarzinho repousando, e de repente, quando vê o predador, ele bate suas asas rapidamente e voa, fugindo para longe. E assim somos nós. Se nós tivermos adversidades, conflitos, se nós permanecermos num lugar que tem adversidade, nós sofremos mutilações. E se nós usar sabedoria e entendimento de sair do meio da adversidade, seremos bem-aventurados, que não vamos criar problemas, né? Vamos evitar problema.
Você dividiu essas histórias, esses relatos, e os poemas, esse livro ainda não foi publicado. Você tem ele escrito, porém ainda não são livretos, é isso? Isso. Tem um livreto, Momentos da Minha Vida, se chama Poeta Canavial. E comecei a escrever uns rascunhos com um amigo meu, que se chama Wellison, lá de Palmeiras, né? E eu vi como essa ideia de escrever. Não, é só pensar na sua filosofia de vida e saber expor em papel, não somente você falar e esquecer o que você falou. Aí, os primeiros passos foi na Ferrari, né? Trabalhei na Ferrari 2 anos, né? 2013 e 2014. E quando na Ferrari eu estava no meio do canavial, eu comecei a esboçar umas frases pequenas, né, também. E aí onde o poeta canavial surgiu, porque eles começaram a me conhecer como poeta canavial. Entendeu? Aí o livro se chama Momentos da Minha Vida, Poeta Canavial. Então por isso que deram esse título para você de poeta do canavial, porque você escrevia ali basicamente no canavial. No canavial, na cana. Aí foi onde minha inspiração nasceu. Também tem alguns rascunhos aqui no texto que eu tenho. O mel que virou fel, né? Que quando a cana é ser queimada, ela não é boa para comer, para chupar a cana, né? É o mel que virou fel, né? Mas também vejo a cana, na cana ali, a poesia nasce ali, porque ela é doce, né? Quando você chupa a cana, descasca, você não percebe nenhuma beleza. Mas quando você percebe o doce, você está vendo poesia, né? E o que você espera de tudo isso? Onde você espera chegar? Rapaz, na verdade, na televisão, né, eu quero ser conhecido. A humildade é a base de tudo. Por quê? A nossa humildade é a base de tudo, porque nós nascemos na humildade. Quando ela nos tem a raiz, você tem um apego, você tem uma sinfonia, você tem a beleza de estar com as pessoas, não ter vergonha de expor as suas ideias, não tenho vergonha de ser o que eu sou, né? Da minha origem, do meu estado. A única coisa que eu admiro em mim, a sensibilidade de ouvir o vento, de ouvir a voz do vento, porque ela é meiga, suave, gentil, né? Não nos machuca, ela passa levemente nas folhas e não arranca as folhas, e assim é a vida da gente. Se a gente ser sensível como o vento, passar pelas pessoas sem machucá-la, é uma dádiva, é um presente de Deus. Você espera publicar esse livro, você espera o apoio, né, das pessoas, para que até quem se interessar por essas histórias, que possa conhecê-lo, né, e até mesmo auxiliá-lo na publicação desse livro, seria um presente. Um presente magnífico, né? E outra, a minha história, quando eu escrevo com a alma, e algumas pessoas já leram minha história e contaram que tinha algo diferente, né? Quando escrevi com a alma, eu escrevi com sentimento a minha história. Não escrevi baseado em outras histórias, né? Baseei meu livro na minha história, no meu ponto de vista, na minha estrutura psicológica, filosófica e social. Eu me vi como cidadão, como um personagem, como protagonista daquele livro, né? Cada palavra, cada vírgula, cada exclamação, cada interrogação, é como se fosse eu indagando os porquês da vida. De vez de colocar aquelas perguntas em conversas soltas, né? Eu prendi elas num livro, num papel, né? Para que pudesse dar sentido à minha vida. Tipo assim, eu quero expor minha ideia. Vou expor minha ideia e mostrar a minha ideia. O que eu penso sobre a vida, né? O que eu penso sobre o destino do ser humano. Eu posso dizer que o destino do ser humano, quem constrói somos nós. Que nós nascemos, né? Nós crescemos, nós morremos, né?
E esses tabus, essas perguntas, muitas vezes se tornam difíceis para quem não tem uma vida pautada em existe uma filosofia própria de vida, o próprio pensamento, você valorizar a si mesmo. Como existem pessoas que têm ideias, mas acham a sua vida sem sentido. O que ele faz é sem sentido. Não. Hoje eu vejo que minha vida tem sentido. O que eu escrevo tem sentido. Entendeu? Só que não sou conhecido, né? Mas eu busco futuramente ser conhecido, publicar meu livro na Biblioteca Nacional, né? Onde todos os escritores estão ali sendo lembrados. Eu quero fazer parte dessa lembrança, né? Que o Brasil tem um poeta do canavial, né? Que gosto muito de poesia por causa de uma frase também que minha avó dizia, né? Vivo nas estrelas porque lá vive a minha alma. E essa frase, no momento quando eu ouvi, eu achei sem sentido. E quando eu fui estudar sobre a frase, ciência, né? A ciência da frase, que a estrela compõe os mesmos elementos que o ser humano. E quando ela falava aquilo, que um dia ela ia morrer, mas ela não ia morrer, ela ia brilhar nas estrelas. E assim aquela frase está no meu livro, né? Na apresentação do livreto, e tem o nome dela, lembrando o que ela falou, né? E isso nos motiva a ver que a sua vida é uma poesia. Como você expressa um perdão, você expressa uma gratidão, você expressa um amor, entendeu? Pelas pessoas. Isso é poesia, porque poesia conquista. Poesia chama atenção. Um sorriso que você dá na rua, vê uma criança, né, ali brincando, você vê poesia. Porque a brincadeira que a vida ensina é você se socializar com a natureza, com tudo à sua volta. O primeiro passo que a gente demos de poesia é quando a nossa mãe nos conta história. As histórias do passado, quem foi minha avó, quem foi minha mãe, quem foi os meus antepassados, né? Isso já é poesia, quer dizer, lembranças resgatadas. E eu procurei fazer isso, lembrar das minhas lembranças e resgatar e registrar a minha lembrança, né? Como não é fácil você ser uma pessoa, se sinta rejeitado, se sinta excluído, mas esse ser excluído vai ser só quando você se desanimar, quando você jogar fora a sua existência. Mas quando você der valor à própria existência, você deu valor à vida inteira. O Atlas, as pessoas que quiserem conhecer mais sobre a sua história, você trabalha tem rede social, ou mesmo como que elas fazem para te conhecer e conhecer, né, esse quase livro, né? Para conhecer, ou mesmo, olha, eu quero te ajudar, eu quero te incentivar, como que elas podem fazer? Na verdade, no momento, eu tinha uma rede social, né, Instagram, YouTube, tudo no celular. E esse celular acabou queimando. Entendeu? Eu perdi todos os conteúdos, praticamente. E hoje, eu estou fora das redes sociais por devido desse problema. E outra, estou trabalhando, né? Posso conquistar outro, né? Momentos, para que eu possa divulgar em massa, dar opiniões, pessoas podem dar sugestões no livro, falar sobre as nossas vidas, porque quando a gente junta as ideias de conversa. Tem poemas que eu já criei conversando no Facebook, conversando com uma pessoa e vi cada palavra somando, né? Vi cada palavra como se fosse um quebra-cabeça, fazer uma conversa, uma pergunta, uma indagação, formando uma poesia. Uma conversa que eu tive com meu pai uma vez, eu tive feito uma poesia daquela conversa, não excluí nada, fiz uma poesia. Então, vamos fazer o seguinte, as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais, né, sobre o Atlas, ou ali na piscina, ali no Porto Ferreira, né, o Atlas, ou mesmo entre em contato com a gente aqui do Jornal do Porto, e a gente vai passar o contato, né, para que as pessoas possam conversar com você. Isso,
Isso é muito importante. Lá no Porto Ferreira, um lugar sociável, né? Se você quer conhecer a gente, vai lá, né? Pergunta, tem uma ideia, né? Você vai lá, tira a sua dúvida, quer ver algum projeto do livro, vou levar o projeto do livro, vai estar lá na portaria, lhe mostro, né? Todos os poemas, todos os contos e todos os meus anseios estão ali, né? Todas as minhas indagações da vida, as minhas respostas não encontradas, até isso eu escrevi. E para encerrar esse bate-papo, então, com o Atlas, ele vai recitar para a gente, né, uma poesia. Qual poesia é, Atlas? O que seria? Então vamos lá, todos vocês, muito obrigado, e nós encerramos essa entrevista então com essa poesia. O que seria dos pássaros se não tivesse asas? O que seria dos peixes se não tivesse barbatanas? O que seria da humanidade sem amor? É o mesmo que perder a liberdade, é o mesmo que se afogar na solidão, é mesmo que viver em guerra.